Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Graças e esse daqui é o nosso canal Resistência contra Racismo. Hoje eu vim aqui para contar para vocês uma história sobre uma mulher negra africana que enfrentou o racismo científico e a hipersexualização da mulher negra. Eu vim aqui para falar sobre Sarah Baartman. Se você ainda não conhece a história dessa mulher, fique aqui até o final que você vai conhecer. Vamos para a nossa vinheta e já retornamos. Nascida em 1789 em uma família Khoisan, em uma área situada ao norte do Vale da Colônia do Cabo Oriental, Sarah Baartman perdeu a sua mãe quando ainda tinha apenas 2 anos de idade, sendo assim criada até a adolescência pelo seu pai. Porém, sua comunidade recebeu um ataque dos povos boerés em 1810, vindo a ser capturada e levada para ser vendida como escravizada. Um colono holandês acabou matando o seu companheiro, com quem havia tido um bebê que também veio a falecer. Em 1810, apesar de ser analfabeta, ela acabou assinando um contrato com o cirurgião inglês William Dunlop e o empresário Hendrik Cesar, que era dono da casa onde ela trabalhava e que disse para ela que ela iria para a Europa para se apresentar em espetáculo. Então ela viajou para a Europa, onde ela enfrentaria a mentalidade racista que dominou a visão europeia daquela época. Lá ela foi apresentada como uma atração exótica. O seu corpo foi considerado uma aberração, tanto na Inglaterra como na França. Baartman tinha a cintura fina, grandes nádegas e órgãos genitais. O motivo para isso era que Baartman tinha esteatopigia, uma condição genética que faz com que as pessoas passem a desenvolver nádegas grandes devido ao acúmulo de gordura. Essa condição é mais frequente em mulheres e principalmente em mulheres africanas. Porém, a própria palavra é motivo de debate, porque para muitos seria uma forma de preconceito sugerir que uma mulher tem nádegas grandes e é negra. Essa mulher seria negra e sofre de uma doença. Já para pequenas nádegas, a palavra é calipigia, em referência à famosa estátua romana Vênus Calipigia, que significa Vênus das nádegas belas. Ou seja, aqui já age de uma forma pejorativa, porque coloca como se uma nádega grande, né, um padrão das mulheres negras da época, que seria algo estranho, algo exótico, e que as outras que fugiam a esse padrão seriam belas, né? Ou seja, as europeias seriam belas e as africanas seriam algo exótico, algo estranho. Então, depois dessas comparações, Baartman ficou conhecido como a Vênus Hottentot. Hottentot seria uma palavra como os europeus costumavam chamar os povos khoisans. Vênus seria em referência à deusa do amor. Nessa época, a Inglaterra já havia abolido o tráfico negreiro, porém ainda havia a escravidão no país. Mesmo assim, ativistas ficaram horrorizados com o tipo de tratamento que Baartman recebia dos seus empresários. O show de Baartman incluía dança e interpretação de vários instrumentos musicais. E ali ela se apresentava e seus empresários pediam para ela agir como uma mulher selvagem. Então ali ela ficava se apresentando daquela forma para demonstrar e passar para outras pessoas a imagem de que ela seria uma mulher negra selvagem, uma mulher negra infelizmente hipersexualizada. Em 1814, ela foi para Paris juntamente com seu empresário, onde ela foi novamente vista como uma grande celebridade naqueles locais, onde ela era exposta da mesma forma que era exposta também dentro da Inglaterra, com um traje muito pequeno, muito curto, e mostrando todas as formas do seu corpo, mostrando também, inclusive, através de pagamentos, né, com uma proximidade maior para aquelas pessoas que conseguiam pagar para ver tanto o seu corpo como também o seu órgão sexual. Logo depois, César, que era o seu empresário,
voltou para a África e Batman caiu nas mãos de um exibidor de animais, cujo nome artístico era Hux. Segundo algumas histórias, Batman bebia e fumava muito, e após ela ser deixada ali com esse exibidor de animais, ela também passou a ser prostituída por ele. Eventualmente, Batman aceitou ser estudada e retratada por um grupo de cientistas e artistas, mas se recusou a aparecer completamente nua na frente deles. Ela argumentava que isso estava além da sua dignidade, pois nunca tinha feito isso em seus espetáculos. Foi nesse período que teve início o estudo que chegou a ser chamado de ciência da raça. Batman morreu aos 26 anos de idade. A causa foi descrita como uma doença inflamatória e eruptiva. Desde então, cogita-se que tenha sido resultado de uma pneumonia, sífilis ou alcoolismo. Após a morte de Sarah Batman, o cirurgião de Napoleão, o famoso George Cuvier, dissecou seu corpo, concluindo que ela tinha características semelhantes a de um macaco. Ao longo de mais de 160 anos, os seus restos mortais foram exibidos no Museu Nacional Francês em Paris, fazendo dela uma vítima do racismo científico. Com o fim do apartheid, sistema de segregação racial dentro da África do Sul, em 1994, o presidente Nelson Mandela reivindicou o repatriamento dos seus restos mortais. No entanto, o corpo da jovem somente foi retornado no ano de 2002. Pessoal, o que Sarah Batman passou foi uma situação humilhante. Infelizmente, é preciso que a gente venha trazer essas histórias para que as pessoas venham compreender o porquê que nós vivemos no mundo como é o mundo de hoje. Um mundo de preconceitos, um mundo de racismo. A gente precisa compreender e os fatos que aconteceram durante a nossa história servem para mostrar de onde nós estamos vindo, qual era o pensamento que existia nessa época, o que nós podemos fazer de diferente, o que nós podemos fazer para evitar que coisas tristes como essas que aconteceram com Batman não venham a acontecer com outras pessoas em nosso tempo. Somos nós que podemos fazer com que as coisas sejam diferentes. A gente precisa adquirir a consciência racial, saber que nós não somos diferentes de ninguém e os brancos saberem também que nós não somos diferentes. Então, essa é uma consciência que precisa ser trabalhada e precisa ser trabalhada com as crianças para que a gente possa ter pessoas conscientes, jovens conscientes, adultos conscientes, sabendo que nós somos todos iguais, que não é a cor da pele, o gênero, a opção sexual que vai mudar a concepção de um ser humano. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, dê o seu like aí, faça o seu comentário, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, faça com que esse vídeo chegue para outras pessoas, para que elas também venham conhecer essas histórias e venham se juntar também com a gente nessa luta contra o racismo. Resistência sempre!